Olá, hoje eu vou falar sobre os medicamentos psiquiátricos e vidas passadas. Então, no meu caso, eu não sei se você já viu, obviamente, mas se não tiver visto, depois eu te convido a dar uma olhadinha no canal. Eu tenho talvez um ou dois vídeos, um deles eu falo minha jornada, alguma coisa assim, não sei se eu mudei o nome, mas eu conto a minha história de por que que eu busquei a psicoterapia reencarnacionista, que foi numa época em que eu estava com depressão. Eu também tenho um vídeo que falo sobre a distimia, que foi um diagnóstico que eu tive recente, que é de uma, de uma regressão, é de uma depressão moderada de vida inteira, que isso pode muitas vezes se tornar uma depressão severa. Então, assim, a minha questão nessa vida, eu acho que é uma das principais que eu vim superar, que eu vim aprender com ela, né, que eu vim trabalhar, é essa tristeza. E o ano passado eu tive um episódio depressivo, só que ele foi rápido, ele foi muito, muito, muito intenso. Foi muito desgastante, foi muito intenso, mas durou pouco. E na época não procurei medicação. Mas esse ano eu tive de novo. Eu não cheguei a fazer as regressões, acabou que ficou sem jeito. Então ainda que eu vou trabalhar isso em regressões, tenho que me organizar, né? Não posso esquecer de mim. E então eu acabei buscando ajuda psiquiátrica. Comecei a tomar alguns medicamentos, dei uma estabilizada, dei uma melhorada boa. Só que eu sempre tive um pé atrás, né? É a segunda vez na minha vida que eu uso a medicação. A primeira vez foi quando eu comecei o tratamento em 2016. E eu tenho muito orgulho de falar que a psicoterapia reencarnacionista me ajudou a superar isso de tal maneira que eu fiquei muitos anos sem a medicação. Aí dessa vez eu relutei para usar, mas eu tava precisando. Até que me veio assim alguns insights, porque eu pensei muito em relação a isso, né? Para quem não sabe, eu sou formada em química também, eu já trabalhei em indústria farmacêutica. E aí eu entendo os protocolos de, por exemplo, de genérico, de como que é o processo para desenvolvimento de um fármaco, né? Então, eu conheço bastante. Eu trabalhava com uma documentação que chamava Drug Master File, que era tipo a documentação mestre do princípio ativo dos medicamentos. E muitas vezes, esse princípio ativo, que é de genérico, dos medicamentos genéricos, eles vinham da Índia, da China, e muitas vezes eu olhava a rota de síntese e sabia que poderia dar mais produtos, né? Uma rota de síntese é a reação, são as reações químicas de produção do fármaco. E ali, como eu tinha uma habilidade muito boa na época da faculdade com a química orgânica, eu tinha facilidade em ver a reação e deduzir os produtos, né? E tinha produto ali que poderia dar, por exemplo, isomeria, né? Mas eles falavam que não tinha isômero. Então eu comecei a ficar muito com o pé atrás, porque. E depois de pedir os testes, aí eles admitiam que tinham os isômeros. Então eu fiquei muito com o pé atrás. Nossa, até que ponto que nós sabemos sobre as medicações que nós estamos tomando? Até que ponto nós sabemos sobre essas moléculas, sobre os fármacos, sobre as reações a longo prazo no corpo? Então, resumindo, tem um pé atrás. E também, para mim foi muito confuso saber que em muitas vidas, quando eu tive esse diagnóstico da depressão, da distimia, que em muitas vidas eu tive, foram vidas tristes em que eu tinha, eu era muito
muito triste. Em pelo menos 2 eu desisti da vida, definhei. Mas realmente, num contexto, depois eu vou ver se eu deixo o áudio aqui pra vocês. Que essa foi uma regressão que outra pessoa acessou por mim. E foi esse ano. Acho que foi, não sei se foi esse ano ou ano passado. Mas era um contexto muito, muito triste e eu tinha essa tristeza em várias vidas. Então, pra mim, esse diagnóstico, depois que eu fui pensar, fez muito sentido. E sobre o fármaco, né? Teve um deles que começou a me dar reação. Eu comecei a comer compulsivamente, a gastar compulsivamente. Eu fiquei doida. Tipo assim, tudo que eu tava com vontade, passei muitos meses, assim, porque eu sou meio mão de vaca. Eu tento não ser consumista, por mais que eu goste, né? Gosto de comprar coisas, gosto. Mas eu tento economizar e tal. E as coisas assim que eu tava com vontade, igual esse aqui, ó. Eu comprei um microfone. Eu comprei um microfone. Como é que chama, gente? Profissional. Só que aí hoje eu trouxe pra testar, mas não deu certo. Só que esse daqui ele tem um som melhor do que esse que eu comprei. Não sei se vocês já viram que tem esse parte quadradinho que às vezes o pessoal fica falando assim. Então comprei ele pra trabalhar e tal, porque eu gosto de investir em bons equipamentos. Enfim, comprei esse tripé que eu tô usando aqui hoje. Então fiquei nessa compulsão, tava engordando. E ele tirou a medicação e falou pra mim que se eu não ficasse bem era pra eu substituir por outra. Aí só que eu não queria tomar o outro, porque ele é o Venvance, né? Liberdia, que é o mesmo do Venvance. Então ele é uma modificação da molécula ele é uma anfetamina. Ele é, como é que fala? Vicia, né? Ele vicia e tal. Então eu relutei muito pra tomar, mas depois que eu tomei, eu me senti muito bem. E eu já tinha tido a crise, assim, de quem sou eu, né? Porque com o medicamento mudou tanto. Eu voltei a gostar do meu trabalho na Saneago, eu passei por uma época de muito desgosto, tava muito sem vontade de aprender as coisas. Não, nunca deixei de trabalhar, eu sempre trabalhei muito. Sempre me esforcei bastante. Mas o gosto tinha ido embora. E com a medicação isso mudou muito. Em relações às vezes complicadas com algumas pessoas, eu passei a não me importar com alguma coisa, por exemplo, algumas irritações normal que a gente tem com as pessoas, geralmente, enfim, pessoas que eu poderia ter alguma dificuldade, eu comecei a não ter mais porque eu não passei a não me importar, né, com algumas coisas. E eu comecei a raciocinar assim, gente, olha só que bênção pode ser a primeira vida, como é medicações recentes, né? A primeira vida que eu tenho acesso a esse tipo de medicação. Então, comecei a me lembrar, por exemplo, de regressões e como eu sou no plano espiritual. No plano espiritual, eu sempre fico, depois de um tempo, mesmo que eu vá, fique triste, eu sempre fico bem. Gosto de trabalhar, trabalho muito, né? Sou uma pessoa ativa. Então, às vezes, quando eu estou bem, mesmo sendo por causa do fármaco, que ele vai agir aqui na química do meu cérebro e na parte física, né, do meu ser, eu sinto que, na verdade, eu me aproximo da pessoa que eu sou no plano espiritual. Que é uma pessoa calma, que é uma pessoa paciente, que é uma pessoa que gosta de trabalhar. Então, com isso,
com esse raciocínio e também com o quanto eu consegui ser mais produtiva, estando bem, estando melhor, né, é que comecei a perceber a bênção que são essas medicações. Por outro lado, nós também precisamos estudar mais, porque nos informar melhor, porque muito da medicina vem de, por exemplo, de plantas de conhecimentos milenares, das bruxas, né, das mulheres curandeiras, que tinham ali muitos medicamentos são de plantas que às vezes, né, nossa avó tomava chá para melhorar uma dor de cabeça. Então eles pegaram aquilo e começaram a fazer muita propaganda, né, do medicamento como a salvação e tal. Então, se nós tivéssemos uma sociedade realmente ética, uma sociedade pautada na verdade e no que melhor fosse para a população, a informação que seria disseminada, né, seria o que? Da própria planta, de fazer um chá, né, de consumir, por exemplo, agora está tendo muita pesquisa sobre as microdoses de cogumelo, a própria cannabis, né? Depois de um tempo, vou conversar com o psiquiatra porque eu quero tentar algo mais natural, ou então a própria homeopatia, né? Então, fitoterapia. Então, nós temos essas alternativas. No fim das contas, tudo acaba sendo dinheiro, mas a cura está na natureza, a cura está na nossa própria. Tem muitas terapias holísticas que trazem um conhecimento muito interessante, até técnicas intuitivas para diagnóstico de doenças. Eu estou lendo um livro em que eu fiquei impressionada. Ele é de uma mulher dos Estados Unidos, ela é americana, que trabalha, eu não sei se trabalha ainda, não sei se ela é viva, mas ela tinha uma parceria com um médico e muitas vezes ele usava ela ali, ela muito intuitiva, para fazer o diagnóstico ali de uma pessoa e ele comparava com os exames médicos. E tinha muita coisa que ela falava ali, explicando, que eu ficava pensando, gente, como que todo mundo não tem essa informação? Ela até ensina a nós mesmos utilizarmos da nossa intuição para fazermos diagnósticos, né? Eu mesma eu aprendi a fazer algumas técnicas de limpeza, né, para leitura de aura, que para mim foi muito importante nesse período do tratamento também. Eu tenho certeza que não é só a medicação que faz com que eu me sinta muito bem, mas todas essas técnicas, né, que eu faço uso e que eu quero depois adaptar para deixar aqui no YouTube para as pessoas fazerem como meditações também, para ir limpando os chakras, né? Até tenho alguns que dá para fazer isso. Agora eu não me lembro o nome do vídeo, mas se tem uma pesquisada que tem alguma coisa sobre chakras, ele é muito bom, ele é uma técnica até da conscienciologia adaptada, né, que há muitos anos que uma pessoa me ensinou, mas depois eu quero ver se eu deixo mais conteúdo aqui. Até porque eu quero encontrar, não sei se você já me ouviu falando isso, mas eu quero encontrar esse conteúdo na minha próxima vida. Quem sabe o plano der certo. Se não der, tá atingindo algumas pessoas gostam. Então, eu espero estar sendo útil a elas.
Então, por enquanto, acho que é isso, né? Não sei se esse foi o vídeo mais interessante, porque envolveu ali uma parte de uma explicação mais técnica, mais diferente. Mas eu espero que você tenha gostado. E se tiver mais sugestões, deixa pra mim, mais dúvidas também. Se você usa medicação, me conta como que foi pra você e principalmente como que você lida com isso. Você acredita que que a medicação te torna uma pessoa que você não é? Ou ela te dá a oportunidade de ter o seu máximo potencial? E pelo máximo potencial, o que se entende dentro da psicoterapia reencarnacionista? Que é o nosso eu espiritual, que é a fase da nossa existência em que nós estamos no plano espiritual e já nos curamos da vida, digamos assim, né? Porque na vida nós temos diversos problemas, diversos traumas, diversas crenças, várias, até karma, né? Até karma contraído, e karma livre também nós temos. Também temos vidas boas, né? Nós temos os nossos amigos, mas de maneira geral é difícil lidar com as pessoas. Quem é? Se for você, você me conta que eu vou achar extraordinário. Quem é a pessoa que tem um convívio só com pessoas boas, com pessoas que tenham conversas, papos elevados, que não fofocam, não falam mal dos outros, que não trazem, que não invejam, né, que não fazem competições, né, com as pessoas, porque geralmente nós somos muito, como é que se diz? Muito sem autoestima, né? A gente tá sempre tentando provar algo para alguém. Então, na sociedade há muito disso, dessa competitividade, né? Então, eu estava conversando com um amigo que tá tendo algumas questões no trabalho, né? Por mais que esteja, aí tá, por isso que eu estava pensando sobre isso. Por mais às vezes a gente tem uma fase que estejamos em paz, às vezes a gente vai, sei lá, uma viagem com os amigos e de repente alguém briga e volta brigado. Então, nunca vi um meio em que houvesse uma convivência absolutamente perfeita, né? Então a vida tá aí para trazer esses desafios até a gente chegar a melhorar, né, como seres humanos, como pessoas éticas, para a gente chegar a mais próximo de uma convivência dos planos espirituais elevados, né? Porque ainda, por mais que nós tenhamos por exemplo, o nosso lar como referência, ainda é uma esfera próxima da Terra, né? Tanto que eles ainda têm hábitos, por exemplo, de alimentação, né? André Luiz fala da sopa fluídica. Às vezes já teve uma regressão, achei muito interessante, porque a pessoa não conhecia literatura espírita, né? E ela dizia assim que a, a pessoa, ela foi recebida por uma pessoa, até parente, que foi explicando para ela que com o tempo ela ia deixar de ter fome, ia deixar de ter necessidade de tomar banho, né? E aí com o tempo parece que ela iria. Eu lembro que essa mulher, ela recebia, ela contava assim dela. Depois até quero ler esse relato e posso fazer material sobre ele, porque é uma aula de plano espiritual. E as pessoas chegavam lá e essa mulher recepcionava e explicava como que eram as coisas, né? Então nós passamos por esse preparo de plano espiritual para ir melhorando a cada existência, né? Eu acho que nessa fração da realidade em que nós estamos, ainda no karma, ainda no mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui para
para melhorar, né? E a forma de melhorar atualmente é encarnando e desencarnando. E daí no desencarne a gente vai para outro plano, a gente aprende, a gente melhora, para depois voltar mais preparado, né? Então nós esperamos sempre termos vidas melhores e a psicoterapia reencarnacionista veio para nos auxiliar a ver os nossos erros, os nossos acertos, a nos desligar de coisas que nós começamos a acreditar lá na outra vida, assim como eu contei no vídeo anterior, né, que na outra vida eu tinha prometido não ter filhos, não é nem ter filhos, mas eu tinha prometido não parir, né, porque ter filho a gente pode adotar, mas eu tinha prometido não passar mais pelo momento do parto. Então, nessa vida eu acreditava que eu vínculo de parto com morte, né? E então, quando a gente se lembra, a gente entende, passa do inconsciente para o consciente. Assim, não, realmente, eu tive medo. No passado eu prometi não fazer, mas hoje, se eu quiser, eu posso, né? Eu tenho a possibilidade de ter esse momento, né? E assim com várias outras situações para a gente desligar. Se você quiser fazer, passar pelas regressões, entra em contato. Geralmente nos vídeos eu deixo o número do WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp também, que eu coloco os vídeos que estão sendo publicados, né? Algum post que eu acho interessante, né? E quero colocar algumas coisas mais, é porque realmente o tempo tá muito curto, eu não consigo fazer, infelizmente, tudo que eu quero. Ainda mais agora que eu tô mais agitada, tô com mais vontade de fazer as coisas, né? Eu tenho que equilibrar entre o querer fazer e ter freio para para fazer aquilo que é importante, para começar uma coisa e ter meio e fim, porque senão a gente começa um monte de coisa e não termina nada, né? Eu não, eu gosto de me organizar, eu consigo terminar muitas, eu até começo muitas, mas eu consigo terminar muitas coisas, mas é mais um aprendizado de organização nessa época em que nós somos bombardeados com mensagens, com coisas para fazer, né? Agora estava até pensando tanto de pessoas que nós conseguimos ter contato com muito mais pessoas do que antigamente. Antigamente, possivelmente, o contato era mais intenso, né? Com mais tempo, com mais atenção do que hoje, que acabamos tendo contato com muita gente, mas muitas vezes disperso. Às vezes a gente conversa muito pelo WhatsApp, mas a gente sai com a pessoa, fica cada um no seu celular, né, sem dar a devida atenção. Então, nós estamos numa fase planetária muito interessante, né? Cheio de informações, cheio de possibilidades e precisando aprender a lidar com isso da melhor maneira possível e com várias ferramentas, né? Por exemplo, a leitura de aura, se quiser marcar também, entre em contato. A leitura de aura, ela dá pra gente um momento espiritual, como que nós estamos, o que que nós precisamos fazer. Então, para a pessoa que está buscando ali um desenvolvimento espiritual, está buscando melhorar, pode ser uma ferramenta muito interessante. Eu até estou gostando de começar o tratamento pela leitura de aura, para a gente ter um norte inicial, né? E depois, em 6 meses, um ano, fazer outra leitura, para ver o que ela traz, para ver se a gente consegue perceber o que a pessoa evoluiu, se ela conseguiu vencer os obstáculos ali que ela estava naquele momento da primeira leitura. Então é esse o meu planejamento atual. Agradeço muito quem ficou até aqui, o vídeo ficou muito longo e marca a sua consulta que vai ser bem legal. Obrigada.